Sabe quando algo cruza seu caminho e você não faz ideia do quanto aquilo pode mudar a sua vida? Pois foi exatamente assim que tudo começou. Eu sempre fui curiosa e naquele dia decidi explorar um túnel abandonado da minha cidade. Um lugar esquecido, sombrio, úmido, cheio de paredes rachadas. Cheiro de mofo e aquele silêncio pesado que quase machuca os ouvidos. No meio dos escombros, vi algo estranho preso numa fenda na parede. Era um livro, velho, capa de couro completamente desgastada, símbolos estranhos que pareciam se mover quando eu olhava diretamente. Na hora achei que fosse só uma bobagem, talvez coisa de colecionador, um objeto cenográfico ou quem sabe parte de alguma pegadinha. Folhei sem muita atenção, achei meio bobo, parecia até livro de história infantil, com imagens de espelhos, túneis, buracos e até árvores que se abriam como portais. Fechei e joguei num canto do quarto, como quem esquece algo que não tem importância. Mas naquela noite, o livro parecia me chamar. Eu tentava dormir, mas uma inquietação absurda me consumia por dentro. Algo me puxava, me provocava, como se o livro estivesse me observando, esperando que eu o abrisse novamente. Cansada do mundo, do trabalho, dos problemas, pensei. Vou ver o que tem nesse troço direito. Peguei, sentei no chão, em frente ao espelho, e comecei a folhear. Dessa vez parecia diferente. As páginas pareciam vivas. As imagens mudavam sutilmente, e uma delas me arrepiou inteira. Mostrava um espelho emitindo uma luz e uma pessoa sendo puxada por ele. E o mais perturbador, a roupa daquela pessoa era exatamente igual à que eu estava vestindo naquele momento. Foi então que encontrei uma página marcada, com manchas que pareciam sangue seco. O título era claro: Ritual de travessia menos como acessar o outro lado. Na hora ri, pensei, que outro lado? Isso é idiota. Mas por algum motivo, meu corpo inteiro estava arrepiado, minhas mãos tremiam. Uma mistura de medo e ansiedade tomou conta de mim. Sem perceber, eu já estava separando um espelho, como mandava a instrução, e decorando aquelas palavras impossíveis de pronunciar. 2 da manhã, quarto apagado, só a luz fraca do abajur, o reflexo do espelho e o som do meu coração acelerado. Comecei a falar aquelas palavras estranhas. A cada sílaba, uma energia estranha subia pela minha espinha, como se o próprio ar vibrasse. E então, o espelho tremeu. Sim, ele tremeu. Uma luz azulada, prateada, meio avermelhada, começou a brotar no centro. Não era uma luz que iluminava, era uma luz que parecia sugar, ela sugava a claridade. Sugava o som, sugava tudo. Hesitei, mas levei a mão até ele, e no exato segundo em que toquei, fui puxada. Meu corpo inteiro foi sugado, esticado, distorcido, como se eu fosse um pedaço de massa sendo tragada por um cano invisível. Tudo girava, tudo rodava. Eu não sabia se estava subindo, descendo, caindo, flutuando. E então tudo parou. Abri os olhos, era a minha cidade. Mas não era. O céu tinha uma cor cinza doentia. Parecia um lugar onde o sol nunca nasceu. As ruas vazias, os prédios estavam mais velhos, tortos, quebrados, rachados, alguns derretiam nas pontas como se fossem feitos de cera. Nenhuma pessoa, nenhum som, nenhum carro, nada. As árvores eram horríveis. Troncos negros, retorcidos, com rachaduras profundas que escorriam uma seiva preta, grossa, parecida com petróleo. Pareciam estar apodrecendo e ao mesmo tempo vivas, e foi quando meus olhos bateram nela. Uma árvore gigantescal, completamente deformada. Seus galhos pareciam tentáculos que se enroscavam em um prédio antigo de paredes vermelhas desbotadas e um portão amarelo todo enferrujado. Era uma pousada, ou algo que um dia já foi. Agora parecia mais uma extensão da própria árvore. Fiquei olhando aquilo, hipnotizada, sem entender se estava sonhando ou vivendo um pesadelo acordada. Continuei andando. Cada passo fazia um eco que parecia nunca se dissipar. E no fim de uma rua vi um espelho.
Um espelho enorme, limpo, reluzente, completamente fora de contexto naquele cenário apodrecido. Me aproximei e quando olhei, ele refletia meu quarto. Sim, meu quarto, exatamente como deixei. E antes que eu pudesse sequer pensar, fui sugada de volta. Caí no chão do meu quarto, suando frio, tremendo. Toquei as paredes, a cama, tudo era real ou parecia, naquele momento, quis esquecer. Joguei o livro no fundo do armário, cobri com roupas, caixas, tudo, mas os dias foram passando e aquela experiência ficou me corroendo, como uma ferida aberta que eu não conseguia fechar. Até que, depois de uma briga feia com meu pai, eu simplesmente não aguentei, peguei o livro. Eu precisava fugir, desaparecer, sumir. Levei um espelho de mão até o túnel onde tudo começou. Sentei no chão, abri na mesma página e fiz o ritual novamente. O espelho brilhou mais forte do que da primeira vez. E quando coloquei a mão, não fui puxada para o chão, nem para a rua. Eu saí de dentro da árvore, sim, daquela árvore grudada no prédio. O tronco se abriu como se fosse feito de carne viva. Me empurrou para fora e se fechou atrás de mim, selando qualquer chance de retorno. O cheiro era insuportável. Podridão, terra molhada, carne velha, uma mistura que fazia meu estômago revirar. Olhei para a árvore, toquei na casca que parecia pulsar e pensei, árvores também são portais? O que é esse lugar afinal? Comecei a andar. Mas diferente da outra vez, as ruas pareciam se mover, se retorcer, mudar de forma. Era como se aquele mundo estivesse respirando, vivo e ao mesmo tempo me caçando. Foi então que ouvi passos apressados. Olhei para trás e vi duas garotas correndo na minha direção. Estavam sujas, olhos arregalados, cabelos desgrenhados, pareciam quebradas, destruídas psicologicamente. Uma delas me agarrou pelo braço e gritou: "Você também veio! Você viu! Você viu!" "O quê?" perguntei, o coração quase saindo pela boca. Elas não responderam, apenas começaram a correr, e eu corri junto, sem nem questionar. Segundos depois, ouvi um som que jamais vou esquecer. Era como metal sendo arranhado, misturado com passos pesados e uma respiração grotesca, como se algo enorme e disforme estivesse vindo atrás da gente. Quando olhei para trás, meu corpo travou. Aquilo não era humano. Era alto, magro, braços longos demais, dedos finos que pareciam agulhas gigantes. Sua pele parecia feita de borracha cinza, cheia de buracos como se tivesse sido corroída por ácido. E no lugar do rosto, um buraco negro, fundo, que parecia um túnel sem fim. Aquilo sugava a própria realidade. Onde passava, tudo desmoronava. As paredes desintegravam, o chão rachava, as plantas se desfaziam como pó. Uma das garotas gritou: "Não olha para ele, ele sente o medo." Mas era impossível não olhar. As ruas se fechavam, os prédios mudavam de lugar, como se aquele mundo estivesse dobrando, se contorcendo para nos prender ali. Corríamos sem parar, até que encontramos um túnel, um buraco no meio de uma parede. Sem pensar, entramos lá dentro. Um corredor feito de espelhos quebrados. Cada espelho refletia versões distorcidas de nós. Algumas sem olhos, outras ensanguentadas, outras simplesmente mortas. No fim do corredor, vi o espelho que me trouxe da primeira vez, mas estava rachado. Corri, coloquei a mão e nada. Funciona, funciona, pelo amor de Deus. Eu gritava, batendo no vidro. A criatura já estava tão perto que o chão tremia. As paredes começavam a se dissolver, e no último segundo, uma luz, uma puxada violenta. Tudo apagou. Quando abri os olhos, eu estava no meu quarto. Olhei para trás. As garotas não estavam comigo. Olhei para o espelho, intacto, perfeito. E quando olhei para o armário, o livro simplesmente não estava mais lá. Sentei no chão, tremendo, olhei para o teto e só consegui pensar. Isso foi só um sonho, né? Só um sonho. Certo? Ou será que eu realmente atravessei para algum outro lugar?
Se tiver uma história parecida, manda pra gente, o e-mail vai estar na descrição.